Hoje nós teremos a presença do professor Renato Janine Ribeiro, foi ministro da Educação e preside a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Vamos falar sobre um tema importante e uma boa notícia, né? O reajuste das bolsas. Professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, especializado em filosofia política, em Hobbes, enfim, em estudos da teoria política, mas depois foi ministro da Educação no governo Dilma, em 2015, e hoje, desde 2021, preside a histórica SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E eu vou abrir, Tereza, fazendo a pergunta sobre a questão das bolsas, né? Porque acho que é importante, a gente falou tanto da fuga de cérebros, de brasileiros indo embora, né, no governo Bolsonaro, gente jovem, né, uma perda incrível. Então, esse reajuste de 40% parece até muito, né, professor Renato Janine? Não é. Explica pra gente a importância disso, por favor. Olha, faz praticamente 10 anos, acho que 2013, foi o último reajuste da Bolsa, e sempre é um problema, porque, enfim, se quer que ela acompanhe a inflação, se deseja também, às vezes, que vá além da inflação para recompor, para fortalecer essa vocação de pesquisa, sobretudo dos mais jovens. Agora, 10 anos sem reajuste é terrível. Quando a gente pensa que também faz vários anos que não há reajuste na função pública federal, é muito preocupante, porque há uma desqualificação de profissionais, muitas vezes altamente competentes e sempre muito necessários, ou para o funcionamento da máquina de Estado, no caso dos funcionários públicos, ou para a pesquisa, que é o que vai dar futuro para a economia, para a sociedade, são os avanços científicos. Agora, a rigor, parece que, eu não tenho de cabeça os dados, mas parece que ele precisa mais do que 40% para a gente recompor o poder de compra que tinha em 2013. Mas a gente sabe que esse é um momento muito difícil para todos, então é bom que haja esse reajuste, que sinalizam um caminho, e além do reajuste, nós queremos, mas sabemos que isso pode demorar alguns meses, um aumento no número de bolsas, porque esse número de bolsas estagnou com esse lamentável governo que finalmente terminou em dezembro do ano passado, mas tudo isso foi prejudicado, quer dizer, verbas para a ciência, como verbas para a cultura, verbas para enfrentar a pobreza, verbas para a saúde, tudo foi altamente vitimado. E para a nossa comunidade aqui saber esses valores, né, porque às vezes o pessoal assim, 40% em cima de quê, né? Deixa eu só dar uns dados aqui para os que nos acompanham. Olha, um bolsista de mestrado, a bolsa vai passar de 1.500 para 2.100, né? É impressionante. E que, né, um estudioso, um de doutorado, né, uma pessoa que estudou tanto, está lá fazendo doutorado, vai passar de 2.200 para 3.100, né? Então, mesmo com 40%, são valores muito pequenos para pessoas que estudaram tanto, que fazem pesquisas e que representam, né, digamos, a ponta da inteligência do país, né? Agora, o que eu queria perguntar é o seguinte, eu vi uma defesa aí, acho que do professor Ricardo Calvão, do CNPq, defendendo o reajuste anual. Você acha que é por aí? Todo ano, agora corrigir os bolsos? Colocar isso, talvez, até num diploma legal, para que, sei lá, um decreto, alguma coisa, para que se torne obrigatório corrigir, não aconteça isso de novo, né? O primeiro ponto, Tereza, é que precisa completar essa defasagem que foi crescendo ao longo de 10 anos. Então, 40% bom, mas o correto é 72%. Então, vai ficar faltando ainda uma coisa para que essas bolsas se tornem efetivamente justas, possam permitir que esses jovens, sobretudo jovens, né, possam fazer suas pesquisas, mas é bom lembrar a gente fazendo mestrado e doutorado que não é tão jovem, que às vezes já tem família, tem outros compromissos, tem filhos. Esse é um problema sério. E quando você tem uma bolsa, em princípio, você não pode ter outra fonte de pagamento contra seu trabalho. Você pode, se tiver uma renda de aluguel, pode ter, mas você não pode ter outro trabalho, com algumas exceções. No caso do doutorado, se você for autorizado pelo seu programa, etc., você pode dar aulas num curso universitário, mas, vamos dizer, esses valores não são altos. Quanto a um reajuste anual, desde que, antes disso, a gente consiga recomposição do valor defasado, eu penso que seria muito bom, mas vocês sabem que é muito complicado isso na função pública. Você não pode colocar numa lei e depois não cumprir a lei se houver algum problema de recursos. E esse é um outro grande problema que vamos ter, é que o Brasil está carente de recursos, tanto que esse governo deixou o Brasil com um déficit grande, deu um calote nos precatórios, que vai ter que ser pago pelo novo governo. Enfim, nós temos situações difíceis, que exigem, de um lado, que a gente tenha compreensão que as coisas não vão se resolver de um dia para a noite, né? Mas, por outro lado, também que a gente lute para que as prioridades nacionais sejam de fato atendidas. E entre delas está a formação de conhecimento rigoroso científico para melhorar tanto a economia quanto a vida social. Professor Renato Janine Ribeiro, só para esclarecer também para a nossa comunidade, nós estamos falando das bolsas tanto do CNPq quanto da CAPES, né, que são as duas bolsas no nível federal, né? Nos níveis estaduais, no nível estadual, tem, por exemplo, São Paulo tem a FAPESP, né? Quando mexe na bolsa, a FAPESP é muito importante, em São Paulo tem um peso grande, né, nas bolsas, o senhor sabe muito melhor que eu. Quando mexe nas bolsas CNPq e CAPES, a FAPESP acaba puxando um pouco para cima também, deve ter essa puxada também, essa melhoria nas bolsas da FAPESP ou outras estaduais, né?
A FAPESP já mexeu para cima. Esse é um dos problemas também. Quer dizer, várias fundações de amparo à pesquisa, entre elas a FAPESP, já subiram as bolsas durante esse período de estagnação no nível federal. Mas para terem uma noção de grandeza, que é importante, Tereza já deu os valores, mas eu daria as quantidades. Sim. Nós temos cerca de 200 mil bolsas da CAPES, 70 mil do CNPq. O CNPq é bem menos que a CAPES, então. E as fundações de amparo à pesquisa, estou falando de cabeça, mas a ordem de grandeza é que elas se equiparam ao CNPq. Então, deve ter 50 a 70 mil bolsas das fundações de amparo à pesquisa, das quais uma parcela é da FAPESP. Mas a parcela da FAPESP é muito menor do que o número de bolsas dados pelo conjunto de CAPES e CNPq. Além de CAPES e CNPq cobrirem o Brasil todo, o número de bolsas é sensivelmente maior que as estaduais e, inclusive, do que a FAPESP. Agora, além dessa questão mais factual, né, Tereza, assim, trazer o dado e, enfim, explicar um pouco aqui para o nosso público. O significado disso, assim, a médio prazo, né? Essa é uma sinalização que eu acho que o governo Lula quis dar logo no começo, né, Tereza? O Lula escolheu a questão do Yanomami, foi lá pessoalmente, agora a retomada de obra, Minha Casa Minha Vida, e também a ciência e tecnologia, né? Com esse reajuste que é insuficiente, mas é um sinal, 40%, não é que deu 5%, deu 40%. É pouco perto da inflação, mas é uma sinalização importante. O que isso significa, o senhor, assim, analisando o quadro, esse descalabro que a gente vivia nos últimos 4 anos, esse início, esses primeiros 2 meses ainda incompletos do governo Lula e esses primeiros sinais, Renato Giannini Ribeiro? Olha, eu vou dar um número que é interessante. Quando eu fui ministro da Educação, eu acompanhei a questão da merenda escolar. A merenda escolar é um compromisso dos estados e municípios com as respectivas redes do ensino fundamental e médio. Bom, só que a União complementa. A União complementava, na época, com 30 centavos per capita por dia. 30 centavos parece nada. Quando você tem 40 milhões de crianças e adolescentes recebendo isso, dá 12 milhões de reais por dia. A maioria esmagadora de quem está nos ouvindo nunca teve 12 milhões de reais no bolso, no banco, ou, enfim, somando os bens que possuam. Então, é muito dinheiro por dia. Eu lembro que, na época, tinha havido aquele caso da Petrobras, e que um dos envolvidos nos casos de corrupção devolveu 100 milhões de reais para os cofres da Petrobras, que é muito dinheiro, e é o quê? 7, 8 dias de merenda escolar naquele valor, de complementação da merenda escolar, não é nem merenda escolar inteira. Então é muito dinheiro. Por exemplo, para subir um pouco o salário mínimo, o governo vai gastar muito dinheiro, porque o salário mínimo é pago a milhões de pessoas pelo governo federal, enfim, INSS e tudo mais. Então, nós temos que entender que esses valores, quando eles são multiplicados por milhões, dezenas de milhões de pessoas, eles se multiplicam. Eles ficam, quer dizer, claro, eles ficam muito mais altos. Então, nós temos que ter compreensão também que, como diziam nossos pais e avós, Roma não se fez num dia. Há uma série de etapas que tem que ser tomadas, você tem razão. É uma sinalização importante, Rodrigo, de que volta a ter importância a ciência, volta a ter importância a vida dos Yanomamis, volta a ter importância o futuro dos mais pobres. Aqui na minha casa, eu moro numa casa, num bairro de São Paulo, de classe média, passa quase todo dia a gente pedindo esmola, e você sabe que as pessoas estão passando fome e tudo, e que isso foi produzido.